Daí, gurizada, hoje eu vou fazer um vídeo interessante sobre o ChatGPT. A minha ideia inicial é mostrar como o ChatGPT pode ajudar em muitas coisas, não que eu esteja fazendo publicidade para esta ferramenta de inteligência artificial. Até porque eu posso também mostrar como tu podes buscar algum assunto interessante sobre trabalho da escola, trabalho da faculdade, também na ferramenta do Bing, que também tem uma inteligência artificial que pode inclusive escrever um conto. O Bing é interessante porque principalmente ele disponibiliza as fontes, ou seja, da onde ele tirou as informações para escrever o roteiro sobre o determinado assunto. Então, a minha ideia inicial é mostrar como o ChatGPT pode escrever um conto, pode escrever uma poesia, pode buscar um assunto interessante para um roteiro para o YouTube também. Mas vamos lá para o que interessa. Então, gurizadas, estamos aqui no Chat GPT. Eu, por exemplo, tenho vários novos chats, como se diz, ou novos bate-papos. Então, meu objetivo hoje é mostrar como tu podes, por exemplo, buscar um assunto por um roteiro no Chat GPT, por exemplo, como, por exemplo, pesquisar livro. Então, vamos lá. Vamos agora ver como é que o Chat GPT escreve o seu, vamos dizer, a sua história de fantasia fantástica com é, um prólogo e 5 capítulos. Na verdade, tu pode colocar até 20 capítulos, caso tu queiras. Mas 5 capítulos é só para mostrar como o ChatGPT pode, por exemplo, escrever um livro para ti. Porque assim, ó, não é que o ChatGPT vai escrever um livro para ti, mas é basicamente o seguinte: o que ele vai fazer é escrever brevemente uma história. Aí depois tu pode buscar por tu mesmo escrever o livro. Então começamos assim. Ele já escreveu o prólogo, como vemos aqui, e colocou 5 capítulos. Claro que é uma jornada interessante eu ler para vocês tudo isso, mas só vou ler o prólogo e vou deixar depois que ele escreva o primeiro capítulo, o segundo, terceiro, quarto e quinto. Nós vamos mostrar para vocês mais ou menos como é que eu faço para ter digamos, um livro. Depois eu posso pegar essa história e eu mesmo transformar em um livro. Agora vamos lá. Há muito tempo, em um reino distante, as terras eram habitadas por criaturas mágicas e seres fantásticos. Dragões voavam pelos céus, fadas brincavam entre as flores e elfos protegiam os segredos da floresta. No entanto, a paz e a harmonia que reinavam naquelas terras foram ameaçadas por uma grande sombra que se ergueu no horizonte. Então, nós temos aqui um prólogo e depois vamos escrever pelo menos o primeiro capítulo para mostrar para vocês como é que ele vai fazer. Então, assim, eu vou pegar o prólogo e vou arrastar para baixo para poder depois copiar essa primeira parte e colocar aqui, ó, porque eu vou pedir. Então, aqui coloco 2 pontos e abaixo eu colo o prólogo e o primeiro capítulo, porque ele vai ter que escrever esse primeiro capítulo aqui, que é assim: o despertar do mal. Uma figura encapuzada emerge das sombras, trazendo consigo um exército de criaturas demoníacas, sedentas por destruição. O reino é invadido pelo caos e o povo entra em pânico, procurando abrigo e esperança em meio à escuridão. Vamos deixar agora, porque ele só pode, por exemplo, escrever 5 mensagens. Aqui, por exemplo, temos o primeiro capítulo, do capítulo 1. Enquanto isso, em uma pequena vila no coração das Terras Mágicas, uma jovem garota chamada Luna acorda de um sonho inquietante. Ela sente o tremor no ar, a sensação de algo terrível está prestes a acontecer. Com o coração acelerado, Luna corre para fora de sua humilde casa e se depara com a cena de caos se desenrolando diante de seus olhos. Então, assim, eu vou pegar o capítulo 1 e vou colar para baixo. Na verdade, eu posso deixar o capítulo 1 de fora, mas vamos lá. Deixamos o capítulo 1 de fora, ou pelo menos só isso aqui. E vamos pegar o capítulo 2. E depois na verdade tu pode deixar isso aqui de fora.
Só colar aqui. Tá. Escrevendo o capítulo 2 agora. E assim nós vamos deixar que o ChatGPT escreva a sua história. Escreveu já a história do capítulo 2. Aí depois podemos ir para o terceiro capítulo, quarto e quinto. Mas eu vou buscar uma outra história agora para falar para vocês. Como, por exemplo, pegar um roteiro do ChatGPT. Temos só mais 2 mensagens, mas tudo bem. Por exemplo, se fosse possível morar na Lua. Ele vai escrever mais ou menos o que nós precisamos para vivermos na Lua. Ou colocar, se fosse possível, viver em Marte. Eu já gravei um vídeo, por exemplo, sobre isso, falando se fosse possível morar em Marte. Mas deixamos agora só para ter uma ideia, se fosse possível morar na Lua. Então ele aqui escreveu um breve roteiro que dá para ser usado para poder publicar no ChatGPT, ou seja, para poder publicar no YouTube esse roteiro. Certamente seria uma experiência única e fascinante. A paisagem lunar, com suas crateras e montanhas, seria um cenário deslumbrante para se viver. Então aqui ele tem mais uma pequena história. Ele também pode, por exemplo, vamos buscar um projeto para mestrado sobre direito constitucional. Tá. Vamos para um projeto de dissertação para mestrado sobre direito constitucional. Elenco 5 capítulos. Então, por exemplo, se tu estiveres procurando ou intentando um mestrado, tu pode desenvolver um projeto através do ChatGPT, mas isso não significa que tu use o ChatGPT para fazer um projeto, mas ele te deu, por exemplo, os capítulos com os subtítulos. Apresentação do tema da pesquisa, justificativa para a escolha do tema, conceito de direito constitucional, Constituição como uma norma fundamental, o capítulo 4 e a conclusão, síntese dos principais resultados da pesquisa, considerações finais para o tema. Agradeço vocês por terem assistido ao vídeo. Vou deixar o link do ChatGPT na descrição do vídeo e até a próxima.